Você que é síndico, ou você que mora num apartamento, né, num prédio, e tem aquele vizinho, sabe aquele vizinho que tem anos que não paga condomínio? Pois é. Se você já viu aquela história, contrataram advogado, entraram na justiça, penhoraram o apartamento dele, mandaram para leilão e nada de resolver. Ninguém tem interesse de rematar no leilão, a coisa não anda, não resolve, e ele está ali morando sem pagar condomínio. E sabe o que é o pior? O pior é que quando ele não paga o condomínio, você e os outros moradores vão pagar o condomínio dele. É isso que acontece. Por quê? Porque para que serve o condomínio? Para pagar porteiro, para pagar faxineira, para pagar a manutenção do elevador, piscina, limpeza do prédio e despesas no geral. E as despesas não esperam ele resolver pagar. E aí eu vou te explicar por que que isso acontece e como resolver isso. E às vezes pode ficar chocante para o síndico, para você que mora lá, mas é a solução. Fica comigo nesse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, mas só se fizer sentido para você, beleza? O que acontece? Qual o pior gargalo? A coisa pior que faz com que isso aconteça. Você imagina o seguinte, se coloque no lugar do arrematante. Vamos lá, o imóvel vai para leilão e ninguém quis arrematar. Por que a pessoa não quis arrematar aquele imóvel? Dá para entender isso? Dá para imaginar? Se não dá, é intuitivo isso, mas eu vou te mostrar. O que acontece? A culpa, o mal culpado de tudo não é a justiça. Muitos vão pensar assim, a justiça é demorada, demorosa, o advogado não está fazendo nada. Mas, na verdade, o culpado é o condomínio, é o síndico. Às vezes é o advogado que não orienta direito, tá? Pode ser. Inclusive, me contrataram uma vez para analisar um caso idêntico. Várias vezes, na verdade, a gente se depara com isso e a gente teve um caso recente agora de um condomínio que estava com esse problema. Tinha 20 anos tentando receber o condomínio de um condomínio atrasado. E aí nós constatamos, e eu constato isso em todos os casos, o problema, o vilão é o valor de avaliação. É, o valor de avaliação daquele imóvel. O que acontece? Quem vai comprar o imóvel, ele quer investir. E para investir, ele precisa ter lucro. Então ele precisa pagar o lance, ele vai pagar o leiloeiro, ele vai pagar a reforma do imóvel, vai pagar despesas no geral, e no final ele vai vender e tem que ter o lucro. E quando ele vende, ele ainda paga corretor, ele ainda paga imposto de renda, ele paga os tributos no geral, e ele tem que ter lucro naquilo. E o lucro dele ainda tem que ser maior do que, por exemplo, se o dinheiro dele tivesse aplicado uma renda fixa no banco, do que a taxa Selic, por exemplo. Então, para isso tudo acontecer, ele precisa comprar com um grande desconto. Muitas vezes as pessoas olham e falam assim, a pessoa comprou com 100 mil reais de desconto, ele vai ter lucro. Não, eu vou contar o caso especificamente desse cliente que me procurou. Um apartamento há 20 anos, indo para leilão, e estava avaliado em R$1.500.000. O que acontece? Outros apartamentos no mesmo prédio sendo vendido a 900 mil, 1 milhão, 920, 950. E eu disse o seguinte, falei assim, como que vocês acham que alguém vai comprar no leilão por 1,5 milhão se vocês estão vendendo ali na OLX, nos Zap Imóveis, esses portais de venda, a 900 mil reais? Ah, mas veja bem, o segundo leilão, ele vai com 50% de desconto. Então ele sai por 750 e ninguém quis. Pois é. Só que 750, você acresce ali o condomínio, todas as despesas que eu falei, reforma e tudo mais, ele vai passar dos 900 mil que está sendo anunciado, ele vai passar de R$1 milhão. E não vai valer a pena. Por quê? Porque a pessoa vai gastar isso tudo, vai gastar 1 milhão no geral para vender por 900 mil. Não tem lógica. Aí veio o outro questionamento do síndico. Ah, mas aí, se a gente avaliar ele por 900 mil, o condomínio não recebe. Por quê? Porque a pessoa que deve condomínio deve quase R$1 milhão de condomínio. E aí a gente não vai receber R$1 milhão. E eu disse, vocês não vão receber nunca esse valor. Por quê? Porque não queira que apareça uma pessoa desprovida de inteligência, uma anta, um burro, um ignorante para pagar só para ajudar o condomínio. Ninguém vai fazer isso. Ou vocês, condomínios, aceitam a situação e assumem a responsabilidade, ou nada vai mudar. O que acontece? Quando a pessoa está devendo condomínio, no caso, nesse caso, por exemplo, estava devendo quase R$1 milhão de condomínio, a pessoa também estava devendo IPTU, quase R$400 mil de IPTU.
E aí você juntando tudo dava mais de 1,5 milhão. E quando o imóvel é vendido no leilão, primeiro paga-se o IPTU, depois do condomínio. E aí ele me disse o seguinte, falou assim, esse é outro problema. A gente não vai receber quase nada. Eu falei, você sabe qual que é o detalhe? O condomínio de vocês é quase 5 mil reais por mês. Por ano, dá em torno de 60 mil reais. A cada ano, vocês deixam 60 mil reais de receber, beleza? E a cada ano, vocês pagam 60 mil reais pro cara que está deixando de pagar. O que acontece? Acontece o seguinte, ele vai deixar de pagar os 60 mil reais, vocês vão pagar os 60 mil reais, ano a ano vai aumentando a dívida de vocês, o valor do apartamento não vai valorizar desse tanto, e aí no final das contas, lá na frente, o IPTU vai passar de 1 milhão de reais, vai mandar esse imóvel para leilão para o IPTU, a prefeitura vai receber o dela e vocês não vão receber nada e vão ficar mais 10, 15, 20 anos sem receber. E ele falou, qual a solução? A solução é doída, é sacrificante, mas é a única possível. É o condomínio abrir mão de receber parte do condomínio ou até mesmo tudo. Mas Chábio, mas a gente vai receber nada? Vocês não vão receber nada de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não tem jeito. Gente, não é questão jurídica, não é lei. É simplesmente matemática, investimento, financiamento. É questão lógica. É só raciocinar. Aceita que dói menos. Vai, faz uma reunião do condomínio, explica isso para todo mundo, abre mão do condomínio, pede ao juiz uma reavaliação para que ele chegue ao valor de mercado. Tem que demonstrar para o juiz, né? Nós fizemos isso, pegamos lá anúncios, pegamos laudos e mostramos para o juiz, falamos o seguinte, esse imóvel está com a avaliação defasada. A avaliação dele de mercado é essa. E aí o que acontece? 3 situações. Tem juiz que vai aceitar e já vai pôr a avaliação de acordo com você sugeriu, que o condomínio sugeriu. Tem juiz que vai pedir para designar um perito para fazer nova avaliação. E tem juiz que não vai aceitar. Quando o juiz não aceitar, recorre. Recorre e mostra o que eu estou falando aqui. Pega meu vídeo e põe no recurso. Vai resolver. Brincadeira. Mas é isso. Senão, vocês vão ficar eternizando a execução pro resto da vida. Eu te deparei com um apartamento no Brás, bairro de São Paulo, avaliado em 300 mil reais, que tinha uma dívida de 800 mil reais de financiamento. E o condomínio não quis abaixar o valor de lance, não quis abaixar o valor de avaliação, não quis nada, não quis abrir mão do condomínio. Ou seja, tá lá 20 anos tentando receber o condomínio e vai ficar mais 20 anos, mais 30 anos, vai morrer síndico, vai passar outro síndico, até chegar um filho de Deus com 2 neurônios que fazem uma sinapse e vai entender o que está acontecendo. Porque, gente, é simples, é tão simples quanto isso. Não tem jeito. Porque a gente vê também muito advogado, infelizmente, a faculdade de Direito não ensina lógica, não ensina as questões práticas da vida. Ensina o seguinte, você tem o direito? Lute pelo seu direito. Tem até livros que a gente lê, a luta pelo direito, não sei o que e tal. E aí o advogado ele sai da faculdade querendo lutar pelo direito. Então ele tem o direito, ele quer exercer esse direito. Mas já ouviram falar um caso que você ganha, mas não leva? E é este tipo de caso. Então não adianta ter direito se na realidade, quando o direito é confrontado com a realidade, ele desmorona. As coisas não são feitas na caneta. Então se o imóvel não vale 1,5 milhão, não vai conseguir vender por 1,5 milhão. Acabou, é mercado. Nem se você for colocar a arma na cabeça de um arrematante, ele não vai comprar. E também não adianta querer abaixar um pouco o valor que ele não vai comprar. Tem que entender que ele precisa ter lucro, ele precisa investir, ele precisa gastar. Então você precisa dar margem para isso. Inclusive eu dou uma dica aqui. Quando você for pedir a avaliação de algum imóvel que está indo para leilão, tente fazer com essa avaliação ficar, inclusive, abaixo do valor de mercado. Mas, Chábio, abaixo do valor de mercado? Chábio, abaixo do valor de mercado, eu vou vender esse imóvel mais barato. Não tem lógica. Não vai. Hoje a concorrência está arrasando no leilão. Então é o seguinte, quem vai definir o valor daquele imóvel é a concorrência. Pode colocar R$0 ali. Se estiver interessado, as pessoas vão aumentando o valor e vão chegar no valor, vão passar de 50%, 70%, 80%, já vi gente arrematando 90%. Agora, o que não dá é você colocar acima do valor de mercado, depois você vai ter trabalho para baixar. Se você coloca abaixo do valor de mercado, deixa que o leilão resolve. E resolve. O pessoal vai lá e remata. Ah, mas se ninguém quiser rematar ou se der um lance muito lá embaixo, é porque o mercado não identificou uma boa oportunidade. Quando o mercado identifica,
ele vai lá e resolve. Gente, hoje os imóveis, os leilões são divulgados em redes sociais, em portais, existem várias pessoas arrematantes e várias pessoas que entendem de leilão, então ele não passa batido mais. Então quando chega ali, todo mundo enxerga a oportunidade, vê, analisa, vê se vale a pena, põe na ponta do lápis, é assim que funciona. Esqueça, eu sei que vai doer, eu sei que tem gente que vai sair pé da vida desse vídeo aqui, eu sei que tem gente que não vai aceitar, mas lá na frente você vai falar assim, pô, aquele cara tem razão, aquele advogado tem razão. Gente, é isso, é matemática pura. Esquece a lei, esquece direito e vai na matemática que vai dar certo. Vai vender o apartamento, o imóvel no leilão, vai entrar um novo morador, um novo proprietário, ele vai começar a pagar dali para frente, ou seja, os demais condôminos vão deixar de ratear a dívida daquele inadimplente, aquele cara que está ali sem pagar vai embora e vai resolver esse problema. E aí o que vai acontecer? Se deixar de pagar futuramente, você já aprendeu e já segue as dicas aqui desse vídeo para os próximos. Mas para esse é assim que resolve, não tem saída. Beleza? Se você gostou, me segue aí, tem vídeo novo toda semana.